Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. É, aqui um amigo meu aqui na internet. Ele viu alguns vídeos meus e eu tinha feito lá no passado um cálculo do nível de energia da velocidade da luz. Aí ele me perguntou se eu não poderia fazer um vídeo mostrando como foi feito o cálculo. É um cálculo relativamente simples, não tem muita complexidade não. Eu vou passar aqui para vocês. Mas antes eu queria falar que lá atrás eu falei que era mais ou menos 10 a 20 joules de energia, o nível da energia da velocidade da luz, e que eu não precisaria de uma energia infinita para atingir a velocidade da luz. E eu calculei esse nível de energia. Eu disse que era mais ou menos 10 a 20 joules. Aí eu fiz uma comparação mais ou menos, acho que foi isso que eu fiz, que era equivalente mais ou menos a umas 1000 Itaipus. Pessoal que talvez desconheça, Itaipu é a maior hidrelétrica brasileira, ela é a segunda no mundo. Ela só perde para uma barragem chinesa, se eu não me engano. E também que eu fiz uma comparação que seria mais ou menos o consumo de energia elétrica no planeta todo, todos os países, durante um ano. Veja que é uma energia aí respeitável, né? Tá certo? Então o cálculo foi 10 a 20 joules de energia. Tá ok? Então, veja bem, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o LHC, que seria o instrumento adequado para fazer essas medições. O LHC ele é um projeto europeu, ele é entre a França e a Suíça. Ele custou mais ou menos, eu fiz uma pesquisa, eu acho interessante, que ele é o maior acelerador de partículas do mundo. Ele é maior do que o americano Fermilab, em Chicago, se eu não me engano. E ele custou aí a bagatela de 10 bilhões de dólares, né? Então, você tem uma ideia assim, mais ou menos, a usina de Itaipu custou 12 bilhões de dólares, tá ok? Então, um projeto gigantesco. Ele é mais ou menos um anel de 27 quilômetros de circunferência. Isso entre a Suíça e a França. E como é que eu digo assim? Você tem aí um projeto gigantesco com um custo elevado, né? Que é o desenvolvimento da ciência, tá ok? Eu estou querendo dizer assim para vocês que eu pesquisando, eu calculei mais ou menos a potência instalada do LHC, que é mais ou menos aí uns 120 megawatts de potência. Isso aí daria mais ou menos, fazendo os cálculos, daria mais ou menos 10 elevado a 15 joules. É mais ou menos a energia elétrica de uma cidade de meio milhão de habitantes, uns 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes, tá ok? Então é uma energia respeitável, né? Você ter aí mais ou menos aí um equipamento que corresponde à energia de uma cidade de meio milhão de habitantes, tá ok? O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui para vocês, antes de entrar no cálculo, eu quero fazer aqui um short vídeo, não quero me demorar muito, é que eu precisaria ter uma potência 100 mil vezes maior nesse equipamento aí, que custou caro, né? Tá certo? Que custou aí um bom dinheiro dos cofres dos franceses, suíços, dos europeus em geral, né? E que eu precisaria aí ter uma potência 100 mil vezes maior para atingir a velocidade da luz, para acelerar um próton, porque eles aceleram um próton nesse equipamento, tá ok? Então veja aí a dificuldade. O americano aí tem uma potência aí mais ou menos 10 a 14, o europeu tem 10 a 15, então estamos muito longe de acelerar um próton à velocidade da luz, tá ok?
assim, no sentido assim de comprovar, se fosse o caso de comprovar algum cálculo, alguma coisa, entendeu? Eu estou querendo dizer também assim que a velocidade da luz ela é considerada pelo Einstein uma constante física, assim como, por exemplo, a constante do Newton, a constante do Planck, tá ok? Acontece que a velocidade da luz, eu respeito o Einstein, mas ela não é uma constante absoluta. Ela tem variado ao longo da existência do universo, tá ok? Então, ela na verdade, a luz, ela tem uma oscilação de energia de mais ou menos de 10 a 20 a 10 a 30. Isso aí são cálculos que o meu mentor espiritual me passa. Então ela tem um pacote mínimo de 10 a 20 joules e um pacote mínimo de 10 a 30 joules. Uma vez eu vi um trabalho de um físico, achei interessante. Você veja que mesmo dentro da comunidade física, às vezes há algumas dúvidas. Eu estou aqui levantando a lebre da questão da velocidade da luz. É um físico português, o nome dele é João Manguejo. Ele tem uma teoria, ele defende uma teoria, inclusive uma tese dele chamada VSL, Variable Speed Light, variação da velocidade da luz. Então ele propõe que a velocidade da luz ela foi variável ao longo da existência do universo. Agora, aquela história, é difícil comprovar uma teoria dessa, porque é difícil. Como é que a gente vai medir, por exemplo, qual foi o valor da energia, qual foi o valor da energia da velocidade da luz ou a velocidade da luz há 1 bilhão de anos atrás? Então, realmente é algo aí um pouco difícil de comprovar em termos de experimento, não é isso? Então, aí no caso, o rapaz ele é um físico português. Ele é radicado da Inglaterra, se não me engano ele é um cosmólogo, tem muita bagagem, é professor de Cambridge, né? Uma universidade muito conhecida. Então aí eu achei muito interessante, eu vi um pouco o trabalho dele e achei super interessante, porque é exatamente aquilo que eu estou propondo aqui, dizendo que a velocidade da luz ela é variável, tá ok? E que ela tem um pacote mínimo de 10 a 20 e um máximo de 10 a 30, tá ok? Que o pessoal que quiser analisar um pouco aí a questão do João, faça pesquisa aí, João Manguejo, viu? Um físico português, tá ok? O trabalho dele é VSL, que é inicial em inglês de velocidade da luz variável, tá certo? Bom, então eu não quero estender muito não. Vamos lá, como foi feito o cálculo. Eu primeiro calculei a energia do fóton pela equação do Einstein. A equação do Einstein, todo mundo sabe, é igual a mc2. Então, a massa do fóton, eu propriamente não sei a massa do fóton, tá certo? Então, eu vou chamar de 10 elevado a menos x. E o c ao quadrado, ele é aproximadamente 10 elevado a 17. Então, daria a energia do fóton, daria 10 elevado a 17 menos x, tá ok? Então foi o que eu fiz. Eu fiz uma transposição da energia do fóton no mundo micro para o mundo macro, tendo como referência no mundo macro um carro de 1 tonelada, tá ok? Então como é que se... É um cálculo simples, dizem que as coisas mais simples são as mais profundas, né? Eu acho interessante isso, né? As coisas mais simples são as mais profundas. Então é simplesmente pegar, você fazer a comparação da massa do carro, que é 10 a 3, com a massa do fóton, que é 10 elevado a menos x, e multiplicar por essa energia, tá ok? Aí você fazendo os cálculos, você vai encontrar 10 a 20. Agora veja bem, eu chamo a atenção aqui o seguinte, porque isso aqui é uma estimativa, eu não sou um físico profissional, eu fiz uma estimativa, isso foi um cálculo meu, não foi do Isídio. Eu fiz uma estimativa mais ou menos do pacote mínimo da energia, da energia da velocidade da luz, que é de 10 a 20 e 10 a 30, tá ok? Então isso é uma estimativa. É claro que para você obter um valor mais correto, mais exato da energia da velocidade da luz, você tem que construir aí uma mecânica, tá certo? Eu, sinceramente, quando eu fiz esse cálculo há 10 anos atrás, mais ou menos,
Eu pensei realmente, mas eu não sou um físico profissional. Estou levantando aqui a lebre e deixa aí para os mais jovens, talvez, de encarar um desafio desse, tá certo? De construir aí uma mecânica dessa e pelo menos teoricamente provar que o pacote mínimo de energia da velocidade da luz é 10 a 20, tá ok? Tá certo? Então deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa a falar. Sim, você fazendo os cálculos, você vai ver que a energia da velocidade da luz, ela independe da massa do objeto, né? É só fazer os cálculos lá, você vai ver que a massa ela é cortada. Então, que o nível de energia da velocidade da luz independe da massa do objeto, tá ok? Tá certo? Porque lá na mecânica do Newton você tem as fórmulas lá, mas ali é energia cinética, tá certo? Que depende da massa. Você está calculando ali a energia cinética, você não está calculando a energia da velocidade da luz, é um pouco diferente, tá ok? Pelas equações ali da mecânica clássica ou da física clássica, você está calculando ali a energia cinética de movimento, tá ok? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu falei um pouco sobre o LHC, é um investimento aí forte, né? Claro. Nosso modelo é o reducionismo, né? Na Terra, né? Aí o reducionismo newtoniano, né? Você quebra o relógio para poder entender o relógio, não é isso? Você choca essas partículas subatômicas para tentar entender a matéria, tá ok? Então, o nosso modelo na Terra é o reducionismo, até mesmo na biologia, biologia molecular, né? É isso? É o modelo reducionista, tá ok? Então, eu falei em vídeos passados, eu disse mais ou menos, lá pelos primeiros vídeos, eu disse o valor da energia da velocidade da luz, mas também não disse como cheguei a esse resultado, simplesmente aí coloquei o valor. Eu estou aqui explicando, o amigo meu aí me pediu se não seria possível fazer um vídeo, um short vídeo, para poder explicar aí como eu cheguei nesse valor, tá ok? Tá certo? Então é isso, que você tem uma flutuação de energia de 10 a 20 a 10 a 30, isso ao longo da existência do universo, em torno de 13,8 bilhões de anos, você tem uma flutuação de energia de 10 a 20 a 10 a 30, tá ok? Tá certo? Alguém aí, se quiser comentar alguma coisa, esteja à vontade, tá certo? Ok, obrigado e até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar, eu acho que eu citei no outro vídeo, eu falei do universo supremo, que é uma estrutura de 8 macrocosmos, né? Não é um multiverso infinito, não é isso? São uma estrutura de 8 macrocosmos. Então eu vou falar um pouquinho sobre o universo infinito. Eu falei esse vídeo aqui em cortesia a esse meu amigo que me pediu para falar um pouquinho sobre como eu fiz o cálculo desse pacote de energia da velocidade da luz, tá ok? Pois tá, obrigado e até o próximo vídeo.